A região de Patos de Minas é rota para o transporte clandestino de passageiros. As BRs 146 e 365 são bastante utilizadas como ligação entre o sudeste e o nordeste do país. Por aqui, os acidentes com esses veículos também são constantes. O ônibus muitas vezes não está em condição de estar rodando, não garante a segurança para eles, tanto é que nós tivemos aí recentemente diversos acidentes envolvendo ônibus clandestino na Serra do Salitre, aqui próximo da gente, inclusive uma quantidade absurda de óbitos, né? E além disso também, muitas vezes além do ônibus não dar segurança para o próprio passageiro, os outros usuários da rodovia, o motorista de caminhão, de carro de passeio, está sujeito também a esse ônibus vir a dar problema para ele. Então coloca em risco a segurança pública de todo mundo. Não só, então, dos próprios passageiros desse ônibus, quanto de toda a coletividade. Nos últimos 2 anos, vários acidentes, eu acho que a quantidade de óbito quase que chega ao número de 20, né? Nós tivemos um muito trágico aí no início desse ano, então a realidade já está aí comprovando, né? Para coibir esse tipo de transporte, o PROCON de Patos de Minas coordenou uma grande operação em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, DER, ANTT e Polícia Rodoviária Estadual. Pelo menos 8 ônibus clandestinos foram apreendidos. E é uma fiscalização muito complexa, porque você tem órgãos que fazem a fiscalização exclusiva com base no Código de Trânsito, como é o caso da Polícia Rodoviária Federal, e você tem os outros órgãos que vão ver a regularidade do transporte passageiro. Na rodovia federal, embora federal, passam ali ônibus que fazem transporte intermunicipal, que nesse caso a atribuição da fiscalização é por conta da Polícia Militar em conjunto com o DER, a Polícia Militar fiscalizará, no caso, as regras do Código de Trânsito e o DER as normas de transporte passageiros, enquanto que a Polícia Rodoviária Federal fiscalizará o transporte interestadual, e aí a PRF olha o Código de Trânsito e a ANTT, que é a Agência Nacional do Transporte Terrestre, vai fiscalizar as condições de transporte dos passageiros e a regularidade da linha. E o PROCON ainda fiscaliza se nos 2 casos, tanto nos transportes intermunicipais ou interestaduais, se os passageiros estão sendo tratados de forma adequada, se estão tendo respeitados os direitos deles. Então, veja, só a coordenação desses órgãos por si já é uma dificuldade muito grande e foi superado aí, nós conseguimos essa junção durante a fiscalização, que começou na sexta-feira às 3 horas da tarde e foi até domingo às 17 horas, ou seja, foram 50 horas de fiscalização aí. Os passageiros dos ônibus clandestinos foram levados para o terminal rodoviário de Patos de Minas. Houve reclamação. Nós estamos aqui aguardando desde ontem, 1h da manhã, por quê? Porque o policial abordou lá, falou que o ônibus estava irregular. Se tá, eu não sei, mas só que o que acontece? Trouxeram nós aqui para a rodoviária e não deram suporte nenhum, que eu acho, no meu ponto de vista, assim, que eles poderiam prender o ônibus, porque eles prendeu sim, mas porém eles tinham que arrumar outra condição e falar para o dono da empresa arcar com as consequências para deixar nós até o nosso destino. O inspetor terceiro explicou que uma das condições para a liberação dos ônibus clandestinos para os proprietários era a garantia de que os passageiros chegariam aos seus destinos. Diversos ônibus fiscalizados, desses que foram fiscalizados foram apreendidos 8, 5 pela PRF junto com a NTT e 3 pela Polícia Militar junto com o DER. No caso da apreensão desse ônibus, o veículo ele é retido, mas para a comunidade dos passageiros aí, até na própria condição de consumidor, eles são encaminhados para a rodoviária de Patos de Minas e lá o proprietário do veículo ele é obrigado a dar encaminhamento para essas pessoas, né, fazer com que elas cheguem ao local de destino e inclusive o ônibus é retido e só vai ser liberado para o proprietário se houver a comprovação da quitação do que está errado no ônibus, mas ele comprovar também que os passageiros chegaram até o destino. A Polícia Rodoviária Federal alertou os passageiros a optarem pelo transporte regular. Segundo o inspetor terceiro, a segurança é muito maior. Para o próprio passageiro existe o risco, mas a gente sabe que ele vai fazer aquela análise de custo-benefício imediata. Ele acha que está saindo mais barato para ele. Mas é interessante que a gente entenda a atual situação econômica do país e que embora a pessoa acaba tentando ir para esse lado, né, tentando ter esse lucro imediato, até o cidadão que está em casa e muitas vezes fica na dúvida sobre o quão eficaz é esse tipo de fiscalização, a gente deve se lembrar que existem as linhas regulares, que elas têm que cobrir determinados trechos que são deficitários. Então, para ela ter direito a uma linha boa, ela tem que cobrir uma linha ruim, né, que não vai dar lucro. O transporte clandestino não é tão bonzinho assim, porque ele só está fazendo a linha que vai dar lucro.
para o proprietário não utilizar o clandestino em hipótese alguma, nem naquela situação de achar que está tendo um lucro imediato, né? E também em razão da própria segurança da pessoa, não colocar em risco a própria vida, né? A gente vê até as crianças que estão lá que elas não teriam condições de optar, que o pai está colocando aquelas crianças em risco e aquela criança nem tem consciência do risco que ela está correndo.